Ei, eu vou começar aqui, peraí. Acompanhar o dia, aí depois ela para e vai acompanhar os outros estados, entendeu? Ao vivo, cara. Mas tem alguns... Botar, meu povo! E aí, meu povo? Final de semana foi massa, de descanso, de tranquilidade em casa. Espero que esteja todo mundo bem, espero que esteja todo mundo tranquilo, tá certo? Em casa, não é pra estar nem na calçada, pra se cuidar, ter o máximo de cuidado possível, meu povo. E aí, vamos continuar hoje, tá certo? Como eu prometi na semana passada, ficaram faltando algumas perguntas, algumas dúvidas aí que surgiram no nosso bate-papo. Aí, hoje, de novo, eu tô com a tia Ju aqui dando uma força massa pra gente. E aí, hoje eu vou começar respondendo essas perguntas, tá certo, meu povo? Prometo terminar este capítulo hoje, terminar esses slides hoje. Vocês sabem que eu gosto de falar, né? Então, quando eu começo, menina, é meio difícil de segurar. Prometo terminar isso hoje. Terminando isso hoje, meu povo, espero que na próxima semana a gente possa fazer uma aula mais interativa, de perguntas, eu trazendo as respostas, eu fazendo perguntas para vocês, e aí a gente sempre fazer essa diferença, ou sempre estar oscilando nessa interação massa, que é fundamental para a nossa aula fluir, para eu saber como é que vocês estão, quais são as dúvidas, se eu estou esclarecendo as dúvidas, se a gente está caminhando para um mesmo ponto, certo? Se eu preciso retomar, se eu preciso voltar. Massa, meu povo. Hoje, fica atento que em algum momento dessa aula eu vou fazer um desafio, uma pergunta de desafio, tá certo? Para vocês poderem responder e a gente já ir treinando essa interação que é muito importante. Vocês sabem que eu gosto de perguntar, que eu gosto de saber a opinião de vocês sobre vários assuntos, principalmente sobre esse assunto tão diverso que é falar da nossa população. Antes de começar, cumprindo aí com o que eu prometi no finalzinho da aula passada, ficaram algumas perguntas, né, lá no nosso portal, e eu vou trazer as respostas, tá certo? Deixa eu abrir aqui as perguntas, ó. Eu tenho perguntas do Gustavo, que ficaram registradas, do Gustavo e da Sara Evelyn. Beleza, meu povo? A sequência aqui das perguntas, eu espero que dê para já saber, tanto o Gustavo como a Sara, viu? Já vocês consigam identificar quem perguntou o quê, mas aí são perguntas muito interessantes, porque fazem sentido com o conteúdo que a gente viu na nossa última aula. Beleza? A primeira pergunta, acho que deve ter sido do Gustavo. Caio, esse negócio dos anos no mercado de trabalho para poder se aposentar vai aumentando? Exatamente. Certo? Como eu conversei com vocês na semana passada, e aí deixa eu voltar um pouquinho aqui a apresentação, rapidinho, ó. Como eu conversei com vocês na semana passada, esse perfil demográfico do nosso território, do nosso país, né, observado pela pirâmide etária, que é a principal ferramenta para que a gente possa observar a evolução, como é que estão modificando ou não, né, os perfis demográficos dentro do nosso território, vai estabelecer isso mesmo, viu, Gustavo? Acho que foi o Gustavo que fez essa pergunta. Se não foi, foi a Sara. O que importa é a pergunta e a gente está interagindo aqui. Por quê? Porque o que é que acontece? De 16 a 60 anos, né, houve uma mudança, então, de 16 a 65 anos, mas até então, de 16 a 60 anos, é o que a gente vai chamar de população economicamente ativa. São as pessoas com idade, com faixa etária para trabalhar, para receber pelo seu trabalho e para consumir. Não necessariamente que fez 16 anos já tem que estar trabalhando, tá? É só um perfil para ser observado pelo IBGE. O que é que acontece? Se a gente observa aqui, em 2000, ou em 91, desculpa, olha a margem de pessoas que ainda não tinham essa idade. Bem maior. Em 2000 foi estreitando e em 2010 estreitou ainda mais. Só que o que é que acontece com o corpo da pirâmide? Eu vou ter mais pessoas em faixa etárias maiores. E, consequentemente, vai chegar um momento em que essa parte aqui da pirâmide, que é uma a gente vai chamar de topo da pirâmide demográfica, ela vai apresentar um alargamento, porque vai aumentar a quantidade de pessoas, né, o percentual de pessoas nessas faixas etárias, e, consequentemente, eu tenho que ter condições de arrecadar
arrecadar, nesse caso aí, impostos relacionados às pessoas que trabalham com carteira assinada, para pagar os benefícios, aposentadoria e outros benefícios, pensão, para essas pessoas acima de 65 anos. O que é que acontece com qualquer país, não só o Brasil, tá, meu povo? O que é que acontece com qualquer país que esse corpo da pirâmide vai ganhando mais forma, vai se alargando, e esse momento, né, no topo da pirâmide, em algum momento vai chegar esse alargamento. Eles precisam fazer alterações, ajustes econômicos, né? No nosso caso foi feita a reforma da Previdência, que aí volta a lembrar, né, precisava fazer, mas existem diversos pontos que precisam ser reorganizados e ser revistos, mas não tem uma outra alternativa. Eu tenho que, de fato, como o Gustavo ou a Sara deve ter perguntado, eu tenho que aumentar a quantidade de tempo que as pessoas precisam estar trabalhando e, consequentemente, aumentar a idade em que essas pessoas terão direito a se aposentar, para poder fazer essa equalização, porque senão eu vou ter mais gente para receber do que arrecadação, aí não vai equilibrar, aí eu vou ter um déficit e aí para o governo não é possível manter o pagamento em dias dos benefícios, né? Aposentadoria, pensões e outros benefícios. Outra pergunta, meu povo, que o tempo de trabalho de uma pessoa, por que o tempo de trabalho de uma pessoa para se aposentar aumenta? É justamente por isso que eu acabei de falar, né? Geralmente, quando você tem boa parte da população aumentando a sua expectativa de vida, isso é muito massa, isso é bom, né? Porque mostra que a qualidade de vida de alguma forma está melhorando, você tem mais acesso à saúde, você tem mais acesso a uma alimentação legal, uma educação, uma condição estrutural interessante para você aumentar a sua expectativa de vida, mas em contrapartida eu preciso equalizar, eu não posso ter mais gente para receber do que mais gente pagando, do que mais gente arrecadando, descontando lá da sua carteira de trabalho, tá? Aí perguntou também o que é per capita, né? Por pessoa, quantidade de economia, quantidade de dinheiro arrecadado por pessoa. Quando a gente fala PIB per capita, toda a economia, todo o dinheiro, toda a riqueza produzida em um ano, pega tudo, pega o valor total e divide pelo total de habitantes. Só que isso, como nós vimos na última aula, não é muito interessante fazer porque não consegue enxergar problemas relacionados à concentração de riquezas, a diferenças sociais, as quais a gente já sabe e vivencia, né? Porque as mulheres, aí não sei se foi o Gustavo Sfassara, né, meu povo? Porque as mulheres vivem mais que os homens. Porque se a gente for observar, meu povo, a cultura, não só a cultura brasileira, mas de forma geral, a cultura global relacionado ao cuidado, as mulheres são bem mais cuidadosas com saúde, com trabalho, com trânsito, do que os homens. Os homens são muito mais imprudentes. Caio, isso acontece só no Brasil? Não. Se a gente faz uma observação do cenário internacional, apesar do nosso assunto ser Brasil, meu povo, eu consigo perceber que, na maioria quase que absoluta dos países, a expectativa de vida das mulheres é maior do que a expectativa de vida dos homens. Independente do tipo de cultura, independente da questão econômica, isso é percebido, né? E aí a gente tem alguns exemplos nas nossas casas. Por exemplo, na minha casa, para o meu pai, uma consulta médica, de fato ele precisa estar se sentindo muito mal. Não existe a prevenção, ele vai já para fazer o tratamento de algo que ele está sentindo. Ao contrário da minha mãe, que faz a prevenção antes de surgirem os sintomas ou até mesmo antes de ela ter uma complicação de saúde. Dependendo do que for, no caso do meu pai, né, que demora mais aí, ele pode ir e agravar a situação, porque demorou a tomar a iniciativa e demorou a iniciar o tratamento, se ele precisar fazer um tratamento, tomar algum tipo de medicação. Consequentemente, outras pessoas, outros homens pensando da mesma maneira, você dá mais condições para piorar e agravar a sua saúde, consequentemente você vai morrer antes de quem previne o problema. E aí a gente precisa observar isso, não só no Brasil, mas é um cenário no cenário internacional. E aí a última pergunta, por que o Brasil tem tantos recursos e o pior país é sem recursos e pior... Assim,
A gente precisa observar, e esse ano nós vamos ver só o Brasil, né, meu povo, que não é só a questão de você ter ou não ter recursos, mas como é que esses recursos vão ser distribuídos, como é que a gente tem acesso a esses recursos ou não, como é que as pessoas têm acesso a esses recursos. Não adianta nada eu dizer que eu tenho a maior produção agrícola, uma das maiores produções agrícolas do planeta, se eu tenho uma parcela de pessoas que ainda não consegue fazer as refeições diárias, que ainda não consegue fazer 3 refeições diárias, ou que sequer faz alguma refeição diária. O que é que adianta eu produzir muito alimento se eu não alimento a minha população? Esse é um ponto que a gente precisa rever, né? Esse é um ponto que a gente precisa ficar atento, e sempre que for possível, procurar entender e tentar enxergar possíveis soluções. Tá? Não são problemas, meu povo. Ai, Caio, isso é impossível resolver no Brasil. Não, muito pelo contrário. Se eu estou em um país que possui grande quantidade de riqueza, seja ela econômica, seja ela natural e cultural, principalmente, isso faz facilitar com que os problemas sejam resolvidos, né? E aí cabe a gente estar sempre observando, sempre criticando, né, e fiscalizando as atitudes que são tomadas em relação a tentar solucionar essas problemáticas. Beleza, meu povo? E aí encerrou aqui o quadro de perguntas, né? Já espero que tenha atendido as perguntas aí do Gustavo e da Sara. Deixem as perguntas de vocês aí, né? Eu sei que tem um delayzinho para a gente ter esse contato, mas no finalzinho da aula eu vou abrir mais um tempinho para a gente poder trocar essa ideia. Massa? Vamos dar continuidade, meu povo. Encerrou na semana passada no IDH, né, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Isso foi criado, meu povo, pela Organização das Nações Unidas, a ONU, no comecinho dos anos 90, para poder tentar, olha o termo, hein? Tentar observar a qualidade de vida nos países. Cara, por que tu usou tentar? Porque, como eu falei, meu povo, é impossível que qualquer, mesmo o IBGE, consiga enxergar caso a caso, família por família, dentro de um território tão extenso quanto o nosso. O IDH vai sofrer essa mesma situação também. Ele vai trazer um retrato geral da situação do Brasil, ele vai trazer uma análise geral, mas ele não consegue analisar situações pontuais. Só para lembrar, né, o que é o IDH? É um índice formado a partir do Produto Interno Bruto por pessoa, per capita, das taxas de alfabetização e do índice de expectativa de vida. Você observa esses 3 fatores e aí você chega ao IDH, que varia entre 0 e 1. Quanto mais próximo do 1, melhor, em teoria, né, melhor é a condição de vida daquele país. O Brasil ficou ano passado, 2019, 0,761, considerado alto. Na 79ª posição, se a gente observa o gráfico, ó, de 1990 até 2015, só melhorou. Lembrando sempre, isso não quer dizer que não existam problemas, tá? Mas se a gente for observar países vizinhos de menor tamanho territorial e de menor economia, a gente ainda fica devendo para Chile, Argentina e Uruguai. E empatamos com a Colômbia. Certo? Só para a gente ter noção, tá, meu povo? Comparando o IDH destes países com o nosso, a gente ainda está atrás, a gente ainda tem muito a melhorar. Porque se a gente observa, trazer um exemplo específico do Uruguai. O Uruguai tem uma população de aproximadamente 3,2 milhões de pessoas. Um pouquinho maior do que a população de Fortaleza, da cidade de Fortaleza. E consegue ter um IDH mais avançado do que o IDH de todo o território brasileiro. Certo? A gente precisa de algumas situações, precisa melhorar muita coisa para a gente progredir enquanto país. Não progride uma pessoa, progride outra. A gente precisa progredir de maneira coletiva. Certo? Individual a gente já tem bastante, tá certo? Trago para vocês, meu povo, um dado que preocupa muito, principalmente nesse momento que a gente está, que é justamente a de presença de computador e internet nos domicílios. Caio, mas é de 2016, a gente está em 2020. E aí é massa que a gente pode observar e tentar
fazer uma reflexão se melhorou ou se piorou. Vamos aqui rapidinho, ó. Dividido pelas 5 regiões do nosso território, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e Norte. E aí vamos observar. Domicílios que possuem computador e internet. 50% dos domicílios na região Sudeste, 41% Sul, 40% Centro-Oeste, 26% Nordeste e 24% Norte. Apenas computador, sem o acesso à internet. 6 na Sudeste, 7 na Sul, 5 na Centro-Oeste, 7 na Nordeste e 8 na Norte. Apenas internet, que aí é a galera que usa pelo smartphone, né, que consegue acessar a internet pelo smartphone, ou se tiver o tablet também. 14% no Sudeste, 12% no Sul, 16% no Centro-Oeste, 15% no Nordeste e 22% na região Norte. Nem computador não tem, nem computador, nem internet. E aí já paro para a gente observar diretamente, ó, na região Nordeste, 53%. Ou seja, a gente que está tendo acesso, eu que estou levando essa aula para vocês, e você que está assistindo essa aula, por mais que pareça complicado, por mais que você não ache que está legal, que não está interessante igual a nossa sala de aula, ainda assim, meu povo, nós somos privilegiados. Ainda assim, por mais dificuldades que a gente tenha, mas se você está conseguindo assistir essa aula, se eu estou levando essa aula para você, em relação principalmente a 53% dos domicílios na região Nordeste, isso eu estou observando em 2016, tá, meu povo? Não estou trazendo dados para hoje, eu não consegui achar a atualização, mas acho pouco provável isso ter ficado reduzido. Olha aí a diferença, né? Quando a gente para reclamar, quando a gente parar ah, meu Deus, você é um privilegiado, você é uma privilegiada, você está tendo a oportunidade que muitos não estão. Tá certo? Vamos valorizar isso da melhor forma possível, beleza, meu povo? Vou começar a dividir para vocês os povos que formam esse país, né? Eu falei sempre da mistura dos povos, falei bastante de que a gente é um país multiétnico, multicultural, mas não trouxe ainda esses povos. E a gente vai começar agora, viu, menino? Populações tradicionais. Grupos ou comunidades que ocupam ou usam determinados territórios e recursos naturais para garantir seu sustento e para preservar seus modos de produzir e de viver, o que inclui, por exemplo, conhecimentos, crenças e práticas transmitidos de geração para geração. Entre as comunidades tradicionais estão diversos povos indígenas, comunidades remanescentes dos quilombos, comunidades do cerrado, comunidades extrativistas, ribeirinhos, caiçaras e muitos outros. Olha a quantidade de populações tradicionais a gente tem no nosso território, hein, meu povo? Por isso que falar que o Brasil é uma mistura cultural, uma mistura de povos, você não está exagerando, não. Você está só trazendo à tona a realidade, tá? E aí eu trago para vocês mais detalhadozinho, mais bonitinho. Populações tradicionais, né, comunidades que tiveram e ainda têm dificuldade de se manterem em seus territórios por vários motivos, como, por exemplo, invasão de produtores agrícolas, pecuaristas, madeireiros, mineradoras, garimpeiros para a construção de estradas hidrelétricas e outras grandes obras nos territórios habitados dessas comunidades, como acontece com os povos indígenas e outras comunidades que vivem na Amazônia. Vale lembrar, meu povo, que na região amazônica está a todo vapor, né, a pleno funcionamento, a usina hidrelétrica de Belo Monte. Uma usina hidrelétrica que foi construída dentro do Parque Nacional do Xingu. Uma área que foi criada na década de 60 para ser uma área de garantia a várias populações indígenas, garantia segurança, garantia a propriedade da terra e a não alteração. Isso não aconteceu como no papel dizia, né, meu povo? Infelizmente, várias populações indígenas, várias comunidades indígenas precisaram ser realocadas por causa da água que ficou acumulada para poder gerar energia, né, do lago da barragem. Esse lago da barragem, só para a gente ter um pouquinho de noção, equivale a quase 3 vezes o tamanho da cidade de Fortaleza. Só para a gente ter noção, ou seja, muitas tribos indígenas precisaram ser deslocadas
para áreas que não ficariam mais à disposição, né? E aí a gente sabe que boa parte dos povos indígenas tem uma relação com a terra diferente da gente, muito diferente da gente. Pressão do mercado imobiliário para construir casas de veraneio, condomínios e hotéis em comunidades localizadas, né, como sofrem muitas comunidades que vivem no litoral das regiões sul e sudeste. E aí eu trago a condição específica das comunidades caiçaras lá na região do Espírito Santo, que sofrem bastante com o loteamento de suas propriedades para a construção de hotéis, de pousadas, de casas de veraneio, de condomínios, na beira da praia, né, como a gente fala popularmente aqui no Ceará. Preconceito e discriminação de setores da sociedade em relação principalmente às suas tradições, como as comunidades de terreiro, que praticam as religiões de matriz africana. E aí isso a gente pode colocar na conta também, meu povo, do nosso processo de colonização. A partir do momento que existe o etnocídio, em que existe a imposição da cultura portuguesa, da cultura europeia, sem ter cuidado, muito pelo contrário, tentando tornar a cultura nativa indígena e a cultura tradicional africana como culturas que não deveriam existir, que não faziam parte dos ritos europeus, a gente coloca isso aí bastante na conta do processo de colonização europeu e degradação dos elementos naturais dos quais muitas dessas comunidades dependem. Falou em comunidade tradicional, meu povo, a gente precisa sempre colocar no mesmo patamar, no mesmo padrão, comunidades que atuam e vivem em sintonia com os recursos que a natureza pode ofertar. Se eu não tenho a natureza, como é que eu vou viver? Como é que eu vou estabelecer minha alimentação, meu sustento, né? São problemas que, infelizmente, em 2020 ainda precisam ser revistos, tá? E aqui um retrato, uma imagem que mostra basicamente, né, as áreas de terrenos regularizados. O que é que isso significa, Caio? Já foram observados pela FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio, para quem não lembra, já foram observados pela FUNAI e já foram empossados, né? Caio, é simplesmente um povo indígena chegar e dizer que a propriedade é dele, e a FUNAI vai lá, faz a demarcação e dá o direito à terra a eles? Não. Assim como qualquer outra atividade que aconteça dentro do nosso país, é um processo muito burocrático, é um processo que leva um certo tempo, porque são feitos levantamentos arqueológicos, históricos, entrevistas locais, para depois existir esse processo de homologação da propriedade indígena, né? Quando aquela tribo específica vai receber a terra. E aí vai receber também proteção da FUNAI, para evitar que sofra com invasões. Mas vale lembrar, a construção da usina de Belo Monte, uma obra do governo federal, iniciada em 2008, dentro do Parque Nacional do Xingu. Caio, mas aí tu acabou de dizer que existe a proteção por parte da FUNAI. Olha a contradição. Olha o problema da contradição, né, meu povo? E aí, o próprio governo federal estabelece uma lei e ele mesmo não leva ela adiante, tá? Começou em 2008 e foi concluída em 2019, tá? Uma obra que custou muito caro e ainda afeta os povos locais que, em teoria, sequer eram para ter esse tipo de situação. População, diversidade e desigualdade. Eu falo muito que a gente tem uma diversidade de povos, de culturas e tudo, mas infelizmente, meu povo, e aí os acontecimentos das últimas semanas deixam isso em evidência, infelizmente o Brasil não é muito diferente do que acontece aí em países estrangeiros. Apesar da gente ser um povo formado pela mistura cultural, pela mistura étnica, temos problemas relacionados a isso também. Tá, a gente infelizmente não está muito diferente do que acontece aí afora. Aqui trago para vocês, lembrando, tá? Aqui tem escrito autodeclarado. O que é que isso significa? A pessoa que foi entrevistada, ela vai dizer como ela se enxerga. E aí é muito importante a gente lembrar
A palestra que nós tivemos, o papo cabeça que nós tivemos na quadra, onde um rapaz do movimento lá da Unilab, né, de um movimento social que estuda na Unilab, chegou lá na escola para explicar essa questão da autodeclaração, da identificação. Isso é autodeclaratório, não é o recenseador, não é o entrevistador que vai chegar e vai dizer assim, olha, você é branco, você é preto, você é pardo. Ele vai perguntar como a pessoa se identifica, tá? Sempre lembrar, quando tiver esse termo autodeclarado, a pessoa que se disse pertencente a branco, preto ou pardo. Olha aqui como é que a gente observa no nosso território. Na região, falando das pessoas que se declaram brancas, né? Concentração na região sul, principalmente no Rio Grande do Sul, né? Mais de 75% das pessoas entrevistadas se declararam assim. Se a gente observa outras regiões, né? No Nordeste você tem uma oscilação entre 25% e 50%. Na região Norte, menos de 25%. Pardas. Olha aí o que é que acontece no nosso território. Praticamente mais da metade do território, 50% das pessoas em mais da metade do território brasileiro se autodeclaram pardas. Quando a gente vai observar pessoas pretas, olha aí também o mapa do Brasil quase que todo preenchido, mas o número ele despenca, enquanto aqui a gente observa entre 50 e 75, em algumas regiões entre 25 e 50, de 2,5 a 10, de 10 a 25 e de 25 a 75. Por que será que esse número despenca? E aí já deixo a pergunta que eu falei, hein, para a próxima aula, para a gente já começar a próxima aula com essa pergunta. Por que será que as autodeclarações de pessoas pretas diminuem tanto em relação às pessoas pardas? E para fechar, meu povo, pessoas que se autodeclaram indígenas, né? Concentradas na região norte, né? Você vê em algumas áreas sem ocorrência, as pessoas não têm ocorrência de autodeclaração em relação a isso. Certo, meu povo? Lembrando, para a próxima aula a gente já começar, já deixa aí, né? Já digita aí, que aí depois eu pego com a Ju, já digita aí, porque eu tenho essa diferença entre a autodeclaração de pessoas pretas e de pessoas pardas no território brasileiro. Por que é que a gente tem essa diferença tão considerável? Certo? Deixa aí esse questionamento, essa dúvida, para que todo mundo possa refletir, beleza? Para encerrar, fazer aqui a introdução falando da população indígena, vocês veem, né, meu povo? É muito conteúdo, é muita informação, é difícil a gente terminar aqui, principalmente sem ter o contato com vocês, mas próxima aula eu garanto que termine, deixa eu concluir essa parte, tá? O contato dos povos indígenas com o colonizador foi devastador. Doenças, escravidão e conflitos estão entre os fatores que causaram a redução do número de povos e das populações indígenas, da população indígena. Até os anos 70, a população indígena brasileira encolheu significativamente. E aí eu vou trazer já alguns números para vocês. No entanto, a partir de 1980, passou a apresentar índices de crescimento. No censo de 2010, registrou 896.917 indígenas. Existem dados que falam que quando os portugueses chegaram aqui, meu povo, o número de povos indígenas oscila entre 5 e 10 milhões. Ou seja, lá de 1500 para cá, em teoria, era para esse número ter acontecido o quê? Ter se multiplicado bastante. O que é que acontece? Mesmo com o crescimento no censo demográfico, a gente tem só 896 mil. Lembrando também da autodeclaração, tá, meu povo? Por mais que o IBGE vá fazer a visita e o recenseador perceba que ali se trata de uma comunidade indígena, vai prevalecer o que a pessoa fala. Tá certo, meu povo? A aula hoje foi massa. Prometo que próxima aula eu concluo esse assunto. Eu sei que é muita informação, mas é porque olha a riqueza de informações que a gente tem
E eu estou falando só de população, hein? Em breve a gente vai falar de vegetação, em breve a gente vai falar de relevo, né? Por isso que eu sempre falo, a gente está falando de um país com dimensões continentais. Consequentemente, tudo vai ser em grande proporção. Massa, meu povo, deixa um abraço massa para todo mundo. Não esquece de fazer a reflexão e trazer isso aí na próxima segunda-feira. Tiver dúvida, tiver questionamento, tiver sugestões, também tragam na próxima segunda-feira, que aí eu quero ao máximo que a gente possa interagir. Por mais que eu não consiga escutá-los, eu pego as dúvidas aqui, a tia Ju consegue me dar as dúvidas e as sugestões de você e as perguntas de vocês, e aí eu vou citando o nome e vou tentando responder. Massa, meu povo, um abraço forte aí, se cuidem bastante, aproveitem esse momento dentro de casa, pega o livro, tá um pouquinho de bobeira, pega o livro, dá uma lida, pega as atividades que vai receber, dá uma lida, beleza? Um abraço forte, até a próxima segunda, meu povo, tchau, tchau. Eu queria aproveitar esse minutinho, né, final que a gente está encerrando, lembrar a galera que não deixou a presença para poder garantir a presença aí, para a gente poder correr atrás, meu povo, de quem não está conseguindo assistir a aula, beleza? Deixa o nome de vocês. E o código da aula de hoje é 7AG04. Tá certo? 7AG04. E aí tem algumas dúvidas aqui, Caio, que eu te passo para a próxima aula, beleza? Aí, próxima aula eu já começo de novo nesse mesmo esquema. Foi-se embora. Tchau, galera. Valeu, tchau, tchau.